Bom dia, dentista. Primeira segunda-feira útil do mês e estamos aqui, tá? Estamos aqui para falar sobre reabilitação e planejamento da reabilitação. Como é que você aí começa o seu planejamento para uma reabilitação oral? Começa pelos exames mais simples e vai para os exames mais complexos, ou você simplesmente tenta adivinhar o que está acontecendo? Então hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, já está chegando, Cláudio Moretti, que é um profissional super qualificado e que fala e faz muita reabilitação oral, e ele vai conversar como é que é essa rotina dele. E aí, você que está pensando em como conduzir seus casos, a gente vai bater um papo muito legal, falando do planejamento. E aí eu vou trazer a minha visão sobre o diagnóstico tridimensional e o Cláudio com essa rotina do dia a dia, daquilo que ele faz, daquilo que ele conduz dentro da rotina dele. Então vai ser um bate-papo super incrível e já começando 2026 nessa vibe, nessa energia, e desejando que seja um ano próspero, um ano de muito sucesso, mas um ano com muito diagnóstico e com muita capacidade de vocês seguirem. Então, vamos lá. Cláudio está mandando mensagem aqui, já está entrando e vai ser sensacional. Olha ele aí. Ei! Bom dia! Bom dia, bem-vindo, que alegria, obrigado. Cláudio e Cláudia. Minha xará! Para Feliz começar, 2026, Cláudia. feliz 2026, vai ser incrível, próspero, abençoado, que Que seja. prazerzaço começar a primeira live do ano contigo, viu? Que honra, Nossa, que obrigado. responsa, hein? Tamo junto. Que delícia. A gente bateu um papo antes e pensou, né? Como é que a gente vai conduzir isso aqui? E eu acho que a melhor forma da gente conduzir é conversar sobre o dia a dia, o que você acha importante, como Perfeito. que os casos de reabilitação e como o dia a dia do dentista, a gente tem observado que o paciente não chega mais no consultório com uma situação, né? Ele tem uma série de problemas instalados, enfim, síndrome do envelhecimento precoce bucal, hábitos que a gente precisa analisar para tratar, e a gente tem que ter um ponto de partida para começar esse tratamento, mas esse paciente acaba passando por uma reabilitação. Ele não vai ali resolver um problema, ele tem uma série de problemas dentro de um contexto. Como é, Cláudio, que você vê a importância da gente fazer um bom diagnóstico, que não começa com exames de imagens, né? E aí eu tiro a sardinha, de puxar a sardinha para o meu lado, para o diagnóstico. Como é que você começa essa avaliação e como é que você conduz os exames de imagem para que você tenha esse começo com esse paciente no seu consultório? Obrigada por estar aqui, tá? Obrigado você pelo convite. Uma honra começar 2026 aqui juntinho com você, nesse projeto maravilhoso, novo seu. Parabéns, viu, Cláudia? É muito Estreia. bonito, é muito gostoso ver você por aqui. O Instagram precisa, a sua comunidade precisa, as pessoas precisam do seu conhecimento, da sua orientação, tá? Tenho certeza que a odontologia ganha muito com a sua presença aqui. A gente está muito feliz por isso. Obrigado, viu? Olha só, deixa eu só te contar uma história antes, que eu acho que é uma história bem legal para a gente começar esse papo. Um prazerzaço tão grande, mais uma Cláudia na minha vida. Eu vou contar uma história breve dos Cláudios da minha vida, tá? Eu sou Cláudio, o meu pai é Cláudio, Uau! a irmã dele é Cláudia, casada com Cláudio, e eu tenho mais um primo que chama Cláudio ainda. São Uau! 5 Cláudios aqui na minha casa. E agora a Cláudia Coscarelli, minha sexta Cláudia aqui na minha vida, viu? Prazerzaço estar aqui, Cláudia. Vamos lá, olha só. A rotina clínica, né? Importância de você ter um bom planejamento, né? Principalmente hoje eu vejo na reabilitação, e eu acho que talvez é uma das coisas mais frustrantes para o profissional, é quando a gente gasta energia nossa, a gente gasta investimento nosso de tempo, ainda estou falando do nosso, né? Aham. Energia, tempo, procedimento, equipe, trabalho, e ali na frente aquelas escolhas aquelas decisões que a gente tomou
elas, por algum motivo, elas falham. Essa frustração, né, que no nosso caso já é uma coisa delicada de lidar, mas muitas vezes na visão do paciente até é difícil dele compreender, porque ele passou por diferentes etapas, ele conversou contigo antes, ele te trouxe a demanda dele, e baseado no teu conhecimento, no que você tinha disponível, você tomou uma decisão que mandou o tratamento dele para certo caminho. E de repente a gente se vê com esse tratamento, uma falha no tratamento, um problema, uma frouxura, uma fratura, algo que fugiu daquele controle. Ontem mesmo a gente esteve falando sobre isso, de um caso de uma paciente Eu minha vi. que eu postei ontem, que falhou com 6 meses uma prótese sobre implante unitária, né? Então, muitas vezes, né, eu tenho essa opinião há um bom tempo, principalmente a minha área de atuação é reabilitação, implantodontia, e talvez a dor mais difícil da gente lidar é a falha na osseointegração, né? E eu vejo, com frequência, e na minha opinião de maneira ignorante, terceirizar a culpa para o paciente. O paciente não cuidou, o paciente não mordeu do jeito que deveria, o paciente... Quando, na verdade, a maioria das vezes, o tratamento falha porque a nossa estratégia não foi a estratégia adequada. E é difícil para o dentista assumir. Eu acho que o ego é um negócio difícil de lidar, né? Então, quando falha na estratégia, provavelmente está conectado com a falha no diagnóstico. Boa. Então, se a gente não consegue diagnosticar a origem do problema com clareza, automaticamente, todas as decisões que a gente vai tomar dali para frente, ela vai ter um viés Pro de, outro lado. de algum momento, te deixar exposto de um outro lado. Essa é a minha opinião. Então, toda vez que alguma coisa falha na minha mão, a primeira coisa que eu olho para trás, eu falo assim, o que que eu deixei passar? O que eu deixei de enxergar, né? O que que eu não estava enxergando? Perfeito. O porquê que eu não estava enxergando, né? E muitas vezes a gente se depara com uma situação assim, faltou algum exame, faltou olhar de algum outro lado, faltou questionar, ou às vezes o exame clínico não foi bem feito. Perfeito. Faltou uma investigação mais completa. Eu acho que é por aí esse caminho, sabe? Você usou duas palavras que eu adoro. A primeira delas é estratégia, né? Quando a gente entende que um profissional está apto e se ele aceita conduzir aquele caso, significa que ele entende que ele tem condições técnicas de absorver aquele caso. Ninguém vai fazer uma exodontia de terceiro molar se você não tem habilidade técnica para isso. A gente parte do ponto que a habilidade técnica é obrigação, mas é claro que o dentista pode estar em aprendizado, ele está em processo. A gente não é bom no primeiro, a gente vai, né, se aperfeiçoando Melhorando. no caminho. Então, mas de qualquer jeito, quando ele assume aquele caso, ele se viu, e aí é muito internamente, com a capacidade de executar aquele caso. Só que aí entra essa palavra que eu adoro, que é a estratégia. Ele sabe como conduzir, ele tem habilidade técnica para aquilo, mas que estratégia ele vai usar para conduzir aquele caso? E aí que entra a questão do diagnóstico, porque os diagnósticos, que são muitas etapas dele, passam pelo diagnóstico por imagem. E esse diagnóstico por imagem pode mostrar ou ocultar alguma coisa que a gente não está vendo. E essa frustração, você começou, arrasou nesse começo, porque essa frustração, nossa, é que vai gerar um ponto de mudança em nós mesmos. Porque você vai falar, nossa, mas eu errei nisso de novo. Nossa, mas por que não deu certo de novo? Só que a gente não está considerando que para aquele paciente o dentista é autoridade. Para aquele paciente, ele confiou plenamente na capacidade técnica daquele profissional e entendeu que aquele profissional poderia e deveria usar a estratégia certa. Então, esses dois pontos são muito importantes. E eu acho que a gente pode dizer que o diagnóstico ele começa de uma forma simples.
E aí a gente vai evoluindo para isso. Eu vi o caso que você postou ontem, adorei os comentários da sua audiência, super qualificada. E é claro que meu pai fala muito isso, né? Não é isso, é issos. E quando você vê uma falha, você vai investigar, que é outra palavra que você usou. Você vai investigar e tentar pistas sobre aquilo que não deu certo. Mas antes que não dê certo, investiga todas as pistas e escolhe essa estratégia, porque a chance de falhar é muito menor. Muito melhor. Quando a gente tem todas. Eu gosto de falar com o paciente quando eu estou, principalmente de um quadro onde eu não consigo, e muitas vezes é uma das coisas que eu não sei se é um sentimento pessoal ou um sentimento que você divide também, Cláudio, mas muitas vezes a gente se pega na obrigação, eu não sei se eu li isso em algum lugar alguma vez, mas de que a gente precisa, naquele primeiro momento, naquela primeira consulta, a gente tem que estar com diagnóstico fechado, planejamento executado, financeiro definido, tudo numa consulta de às vezes uma hora e meia, e na grande maioria das vezes, e principalmente quando o nível de complexidade do caso ele é maior, é automático que a gente precise de mais tempo para a gente estudar, às vezes mais tempo para a gente dividir opinião, às vezes mais tempo e mais exames para a gente ter mais informações. Eu gosto de usar um termo com o paciente, falo assim, olha, eu ainda não tenho todas as cartas na mesa. Se eu Boa, tomar uma decisão agora, ela vai ser precipitada e a chance de eu errar é grande. boa. Então, vamos colocar todas as cartas na mesa, principalmente quando o paciente tem alguma resistência em relação a fazer algum exame adicional, alguma coisa nesse sentido, sabe? Isso é muito importante, porque aí a gente tá saindo da esfera técnica, indo para a esfera comportamental e da questão não só do ego do paciente, mas dessa necessidade do paciente, não, do dentista, dessa velocidade de acertar, de conduzir certo. O paciente precisa se conectar, né? É claro que hoje o paciente se conecta antes pelas redes, sabe mais ou menos como que o dentista conduz o trabalho, sabe mais ou menos o que esperar, mas o caso dele é individualizado. E para isso essa das cartas na mesa é incrível. Você precisa de todas as cartas para você definir que estratégia você vai usar. E quando você divide isso dessa forma simples, e aí tem um outro ponto que é importante, você usar uma linguagem que o paciente entenda, quando você divide com ele, fala, "Ó, ainda falta informação, ainda falta cartas. Para isso, eu preciso de um exame adicional. Esse exame vai me trazer as informações que eu preciso. Então, comecem o diagnóstico da forma simples. O exame 2D é o exame mais simples, e a gente está falando de exame de imagens. A panorâmica é um exame que eu amo, que eu acho o exame inicial, que, na minha simples opinião, deveria ser obrigatório para todo paciente de primeira vez. Então, ele começou, você não conhece o paciente, ele não tem o exame recente, ele não lembra se já fez esse exame. A panorâmica tem esse papel de ser, como o próprio nome diz, uma visão panorâmica, um começo. Dali você vai investigar algumas coisas, algumas respostas você consegue com as complementações das periapicais ou das interproximais, que são exames ainda 2D, mas que mostram coisas diferentes. Eu costumo muito dizer que não tente enxergar aquilo que aquele exame não te mostra, porque você vai cometer um equívoco de diagnóstico. A panorâmica não vai mostrar cáries pequenas. A panorâmica não vai te mostrar lesões periapicais, pelo menos de alguma forma. Assim como os exames 2D não vão mostrar o comportamento dessa lesão periapical, não vão mostrar se esse implante realmente está dentro do osso. Quando você publicou aquele caso ontem, eu falei, como eu queria ver a tomografia desse caso. Na hora, né? Dá uma necessidade de algo mais. E eu acho que isso é que tem que entrar aqui no coração do dentista, é ele falar assim, ok, vi até aqui isso me responde, mas eu preciso de um pouquinho mais, que é a próxima carta na mesa. É a próxima carta na mesa. Eu estruturei, Cláudia. Hoje eu tenho 3 clínicas aqui na cidade, mais o meu consultório. Todos eles, a gente tem um equipamento, uma radiografia panorâmica dentro da clínica, justamente por conta da necessidade que eu enxergo também
no primeiro contato com o paciente, a gente ter uma visão geral, né? A panorâmica, e eu queria te devolver essa pergunta assim, a panorâmica para mim, ela é um ótimo primeiro contato, uma visão geral do que está acontecendo. É o primeiro encontro, te dá algumas possibilidades. Eu acho que tem muita coisa que a gente consegue executar com uma panorâmica, mas eu acho que ela, para o primeiro contato, ela é um exame maravilhoso. Mas automaticamente as dúvidas vão acontecendo durante a consulta, e aí você faz o exame clínico, volta para a mesa, olha para a panorâmica, e, e tem dúvida que não fecha. Não fecha Então, isso. nesse momento, é automático. Mas eu entendo também um outro cenário que eu acho que é importante a gente trazer, que é o imediatismo por conta, eu acho que é o imediatismo do mundo, né? A velocidade que o mundo vive, a rotina, o paciente. Eu vivo muito disso, principalmente com as cargas imediatas, sabe? Os pacientes querem, quando eles tomam a decisão de investir, de realizar o tratamento, eles parece que vem junto o desejo, não, preciso que isso seja feito rápido, para ontem. Então, e aí, algumas vezes, o próprio paciente, ele gera essa... E tem modelos de negócio também trabalhando nesse formato, Sim. onde, né, atrai o paciente através de um tráfego pago, faz uma consulta, a panorâmica está na clínica, e ali naquele momento precisa ser tudo amarrado por conta da emoção do paciente, né, da São os venda, do gatilhos, calor. né, que vão conseguir Exato. que... É o gatilho, é essa palavra que eu estava procurando, obrigado. O gatilho que trouxe o paciente à clínica imediatamente e aquele desejo imediato, se isso esfria, a tendência do paciente é esfriar também o desejo de realizar o tratamento. Então, isso é uma situação, sinceramente, que talvez seja até perigosa. Porque se você fecha um tratamento com dúvida no diagnóstico, a gente vê essas situações, muitas vezes, desastrosas de paciente em ciclos de tratamentos que não encerram, reparos em cima de reparo, porque faltou um olhar mais cuidadoso e faltou ter todas as cartas na mesa na hora de fechar o diagnóstico, sabe? E eu queria devolver essa pergunta para você, com a sua experiência, com tudo que você tem na bagagem. A radiografia panorâmica, se você tivesse que definir ela para a turma, o que é ela, esse exame para você hoje, 2026? Cara, a panorâmica, no meu ver, ela é fundamental. Ela é o exame de escolha 2D para começo, porque ela vai te dar uma visão limitada, porque ela é uma visão panorâmica, mas ao mesmo tempo ela te dá uma visão geral. E nada melhor do que você, com o exame clínico, todas as etapas de anamnese que você fez antes, né? Você ter uma visão geral para depois, inclusive, focar na queixa principal daquele paciente, porque ele foi com uma queixa, o que motivou ele aí, porque o dentista, a pessoa não acorda, opa, hoje é dia 5, vou lá porque o ano começou, né? Não é isso que o paciente faz, mas é fundamental. Eu não começaria nenhum tratamento odontológico sem uma panorâmica. E essa decisão que muitas clínicas, inclusive, você tem de ter o panorâmico é excelente, porque isso faz com que aquele imediatismo ele seja atingido até a página 2. Então, Perfeito. você viu um exame clínico apurado, você fez uma anamnese bacana, né? Você teve uma visão geral e é claro que muitas vezes o paciente ele chega ao consultório com a expectativa de executar algum procedimento, ou pelo menos resolver aquela queixa principal ou ser orientado sobre aquilo. E esse exame vai dar este ponto. Então, eu acho que ele atinge expectativas tanto do paciente quanto do dentista para iniciar aquele tratamento. E aí, você falou um ponto que é exatamente o ponto da indicação da tomografia. Quando ele viu alguma coisa clínica, ele viu a imagem e não bate. Falta uma carta, falta um pedaço. Aí ele vai complementar. Tendo ele mais relacionamento com esse paciente. O paciente, então, sentou na cadeira, entendeu o ambiente, todo o processo, entendeu e deu mais credibilidade àquele dentista, porque a escolha ele já fez. Aí fica mais fácil do dentista pedir o próximo passo, que é pedir a tomografia. Porque não adianta também, salvo alguns casos, né? O paciente é edêntulo
em ambas as arcadas, usa uma prótese mal adaptada, a panorâmica vai te dar uma visão de, opa, tem alguma coisa escondida aqui, tem uma lesão, tem um dente incluso que ninguém nunca soube, tem alguma coisa aqui, a panorâmica vai dar essa visão geral, e aí você vai falar, ok, podemos seguir, então vamos seguir por uma reabilitação, por um protocolo com a tomografia. Mas fora isso, existem outras necessidades. E essas necessidades podem começar com esse diagnóstico 2D bem apurado. Eu não sei se as pessoas têm dificuldade em depois que o paciente, aí é um ponto, né? E aí vai da condução do dentista nesse caso. Depois que o paciente chegou, mostrou a queixa principal, você já mostrou o seu talento, já encantou esse paciente, já fez uma panorâmica, já tem o resultado dessa panorâmica. Talvez ele pense assim, nossa, mas se eu pedir um outro exame agora, o que ele vai achar? Vai achar que eu comecei sem todas as cartas na manga? Vai achar que eu não soube diagnosticar e agora eu quero? Então, a minha sugestão é que você sempre antecipe ou defina as etapas do seu tratamento falando, ó, eu vou começar por aqui. Na maioria dos casos, eu preciso de um exame complementar. E aí já quebrar também a objeção do paciente de que tomografia é um exame que ele vai entrar no tubo, que a tomografia é um exame que vai mostrar um diagnóstico ruim. Fala, nossa, pediu tomografia. Tomografia, eu conheço a história de alguém que eu já ouvi falar que teve uma descoberta do diagnóstico ruim a partir da tomografia. Então, ele já quebra isso para quando essa necessidade aparecer, o paciente já construiu esse processo. Você pode até falar, olha, se você quiser dar uma pesquisada sobre o que a tomografia é capaz de diagnosticar, transfere, orienta, ensina esse paciente sobre essa capacidade. E aí, na segunda ou terceira consulta, depende do caso, né? Você segue com essa indicação, mas o paciente já entendeu esse processo. E aí não ficou aquela dúvida, porque eu acho que às vezes o dentista acha que está sendo julgado. Ah, você não pediu isso antes, é porque você não sabia que ia precisar, sabe? Eu vejo isso das duas formas. A primeira coisa é o receio pelo custo do exame, né? Às vezes o colega já tem uma radiografia panorâmica, tem esse desejo de dar o pontapé inicial no tratamento naquele momento, e às vezes ele tem a dúvida, mas junto com a dúvida tem o receio. Né? Será que se eu pedir uma tomografia, o paciente vai ficar com receio de investir e aí eu não vou fechar esse tratamento porque eu estou colocando um empecilho entre a decisão que a gente já tem agora, né? Estou criando mais uma barreira. Então esse é um ponto que eu não concordo, mas eu percebo o que acontece, tá? Também, eu não concordo, acho que é da condução do caso, mas super acontece. Super. Eu acho que esse é um receio. O segundo receio que eu acredito é justamente a falta de a percepção do paciente. Para mim hoje ele é a grande, como o paciente ele às vezes faz duas, três consultas com opiniões diferentes, clínicas diferentes. Eu acho que muitas vezes o grande diferencial nesse momento é o paciente que consegue perceber em você ou no dentista que você realmente está disposto a cuidar dele. Porque se ele perceber que você está disposto a vender para ele, isso vai ser uma barreira. Exatamente. Se ele perceber genuinamente que ele encontrou um profissional que está disposto a cuidar dele, e essa conexão ela é muito sensível durante a consulta, é muito sutil. Eu gosto muito de falar para os colegas que a gente trabalha, a gente discute isso muito em reunião, nas clínicas. Eu falo, olha, o pessoal pergunta, nossa, qual que é a melhor estratégia, o melhor gatilho para fechar um paciente? Como que eu faço para aumentar a taxa de conversão? Qual que é a sequência da consulta? Como é que eu faço para encantar? Eu falo, olha, o ponto principal, o ápice de uma consulta, é quando o paciente consegue perceber que você vai realmente cuidar dele. Só que para ele perceber isso, os sinais que você dá durante a consulta, a sequência de perguntas que você faz, a maneira que você conduz, talvez é mais importante nesse primeiro momento até que ter o diagnóstico fechado. Sim. Porque essa percepção vem do paciente em relação a nós.
Então eu vejo assim, muitas vezes, sinceramente, às vezes eu recebo um paciente que ele já tem a tomografia nas mãos. E eu sou o segundo, terceiro, quarto colega que ele está conversando. Aí, às vezes, está o filme impresso assim, e eu não tenho um arquivo digital. Eu gosto de trabalhar com uma TV do meu lado com arquivo digital, porque tá essa clareza. Quando eu mostro para ele, eu estou enxergando agora. Mas quando chega o filme, eu pego o filme, Cláudia, e faço assim, eu olho contra a luz, eu olho, aí de repente eu vejo aquela lesão periapical gigante rompendo tábua óssea vestibular, palatina, no incisivo central. Quando eu vou franzindo a testa e olho o tamanho do desafio, o paciente já percebeu que eu sei o tamanho do problema que a gente vai enfrentar. Essa, esse detalhe simples dele perceber que eu tenho experiência olhando esse exame, aumenta a taxa de conversão, justifica eu solicitar mais exames, porque ele se sente, fala assim, não, eu tenho certeza que ele já passou por isso outras vezes na vida. E aí você traz para consulta, olha só, teve um paciente que teve uma lesão igual à sua, a gente teve um desfecho positivo, mas foram 12 meses de tratamento. Eu precisei desse exame, desse outro exame. Já alinha expectativa. Ali tá claro para ele que deixou de ser uma venda, deixou de ser um número e passou a ser uma relação ganha-ganha, onde ele vai ter o benefício da solução e eu vou ter o benefício de cuidar dele. Então, a tomografia, quando você parte do princípio que você vai indicar um exame com essa finalidade, eu acho que as objeções elas caem naturalmente do paciente fazer, sabe? Cara, perfeito isso. Sabe por quê? A gente veio ao mundo para servir. E quando o paciente percebe que a intenção do dentista é servi-lo dentro da necessidade individual dele, a tomografia é só mais um passo. E o que você Perfeito. falou é tão interessante, porque um paciente que já fez a tomografia e continua buscando um dentista, a tomografia não foi barreira. A conexão, faltou ele entender. E você falou um ponto fundamental que me deu uma sacada aqui, que até eu fiz uma live com a Bruna Conde, e a gente falou sobre isso. Ter coragem de analisar o exame na frente do paciente. De mostrar esse exame e a sua condução, seu raciocínio on Ao time. vivo. Tem muito dentista que pede o exame e que não devolve para o paciente o resultado desse exame, a discussão, a complexidade ou a naturalidade com que ele analisa aquele exame. E, gente, é claro que o ideal, né, é que você estude esse exame desse paciente antes dele sentar na cadeira. E que quando você está com o paciente na cadeira, como o Claudio falou, você aí vai sinalizar e mostrar para ele como o seu raciocínio está sendo conduzido a partir de experiências que você já teve. E claro que se você fala, eu já fiz um caso parecido, o gatilho que está ali, ele tem experiência nisso. Se ele resolver um caso parecido com o meu, ele vai conseguir resolver o meu com o mesmo desfecho positivo. Então, falta para o dentista essa estratégia de ler, não a leitura de estudo do exame, né? Na Mas de frente. ler esse exame com uma tela grande na frente do paciente, mostrando. Não é para usar termos técnicos, não é para falar do, né, da lesão periapical, papapá, de uma forma que o paciente não compreenda, mas se relacionar com esse exame na frente do paciente, porque aí ele vai entender. Valeu a pena eu ter feito esse exame porque ele trouxe análises adicionais a esse caso. E aí sim, agora eu estou pronto para, de repente, uma primeira etapa do tratamento, ou a segunda, ou a terceira, ou de permanecer ali como um paciente fiel daquele processo, daquele caso. Eu gosto muito de comparar quando a tomografia chega e às vezes eu já percebi que, olha só, eu não estava enxergando essa linha de fratura, eu não estava enxergando na panorâmica essa lesão periapical. E aí eu coloco panorâmica do lado da tomografia e falo, olha só, aqui é o exame que a gente tinha semana passada e não estava claro para mim. Olha só qual que é a realidade agora. Aí eu amplio na tela, falo,
Tá vendo? É isso aqui que está te incomodando. Então, se a gente não tivesse feito esse exame, a gente não teria essa clareza aqui. E eu estaria trabalhando com tentativa e erro. E aí a gente poderia ficar num tratamento muito mais longo, muito mais desconfortável, sabe? Eu gosto muito de citar, quando o tópico chega na tomografia, um trabalho do professor Carlos Estrela, se eu não me engano. E eu sempre gosto de citar o trabalho, e eu nunca lembro exatamente os dados, os números, mas é tudo aproximado. Tem um trabalho de 2008, 2009 dele, que ele estava buscando lesões periapicais reincidentes em dentes. E a tomada inicial era uma radiografia panorâmica. Então, na radiografia panorâmica, o paciente passava lá pelo exame da radiografia panorâmica, depois ele passava pela periapical e depois passava pela tomografia. Então, você via o mesmo paciente em 3 exames diferentes, né? Então, era possível visualizar 18% de lesão periapical num dente observando na radiografia panorâmica. Quando esse mesmo dente aparecia em periapical, aumentava para 31%, 32%. E aí, quando você tinha tomografia, via 100% dos casos estava exposto à lesão. Então, não é porque a gente não está enxergando o problema que ele não está presente. Muitas vezes é isso que a panorâmica faz com a gente, ou até mesmo as radiografias periapicais. Não é porque a gente não consegue enxergar naquele exame que o problema não está presente na boca do paciente. E eu vou fazer uma analogia que eu adoro, né? Usar metáforas e ser bastante didático, né? Com o paciente, com o dentista. A panorâmica, você falou assim, fala da panorâmica. A panorâmica é um mapa. A panorâmica é o começo, mas ela é um mapa de papel, mesmo que seja um exame digital. E o que é a tomografia? O GPS, é um navegador. Olha, É onde vai te mostrar como você chega, né? A gente até muito tempo atrás não tinha um navegador, né? Um Google Maps, um Waze, e tirava até dúvida no papel ou parava no meio da estrada ou no meio da rua e falava, onde é que é aquela loja ou aquela igreja e tal. Existe a possibilidade do dentista conseguir conduzir? Existe. Mas ele vai ficar na tentativa e erro. E aí a gente vai para o primeiro ponto da live. A tentativa e erro vai gerar frustração do dentista e do paciente. E aí, esse dentista que começou o ano de 2026 cheio de gás, vai ser diferente, ele vai acumulando frustração. E aí, daqui a pouco, ele está desanimado. Daqui a pouco ele acha que a odontologia realmente está ruim. Ele tinha prometido que esse ano ele ia conduzir diferente, que ele ia pensar diferente. Mas se ele está acumulando frustração, é muito difícil dele conseguir fazer isso. chega uma hora Então, que não dá vontade nem de ir no consultório, né? Você não fala, dá vontade nossa, de ir é no aquele consultório. paciente de novo. É aquele paciente. E aí você falou uma coisa interessante, que aí veio na minha cabeça assim, né? Demitir o paciente. Às vezes a gente tem que demitir o paciente. E muitas vezes a tomografia, ela pode ser um ponto de virada, e vou chamar de ponto de inflexão, vou citar aqui o Flávio Augusto, é um ponto de bifurcação, de divisão, porque mesmo que a tomografia mostre o tamanho daquela lesão ou aquele diagnóstico, aquele pode ser um momento em que o profissional, mesmo tendo habilidade, ele pode levantar a mão e falar assim: daqui para frente eu preciso de um ultra especialista. Daqui para frente eu não consigo resolver sozinho. Então, a tomografia, ela não dá só o diagnóstico, mas ela também consegue te orientar até onde você pode ir, até onde você precisa de ajuda. Você falou, né? Nas clínicas tem outros especialistas. Então, pode ser que aquela lesão grande, você vai precisar de um endodontista. E aí, o endodontista, né, vai conduzir de uma forma diferente. E, gente, um exame, aí hoje não vai dar tempo da gente falar de protocolo de exame, como é que precisa pedir e tal, mas um exame serve para muitos dentistas analisarem, cada um com aquele olhar, né? É claro que sem considerar a limitação do FOV e algumas coisas que a gente pode marcar um outro encontro para falar, mas um exame serve para várias análises, dependendo do olhar e daquilo que o dentista deseja enxergar. Eu acho que a tomografia ela traz mais uma informação importante, que eu acho que é como se fosse uma nota de corte de vestibular, por exemplo. Isso é A nota de bom. corte é: se eu consigo executar esse procedimento, eu consigo.
mas eu consigo resolver os possíveis problemas ou complicações que esse Ah, problema, que esse procedimento vai causar? Não consigo. não Então, se consigo. você não está preparado para resolver uma possível complicação, pelo menos se questiona: será que eu sou a melhor pessoa para executar esse procedimento? A tomografia, ela traz ela escancara esse mundo, né? Porque algumas vezes, enquanto você não está enxergando com clareza, você se sente apto, né? Quando você enxerga realmente o tamanho do problema, muitas vezes é a hora de você olhar. Às vezes você fica com aquele paciente passando desconforto, ele não resolve o problema, você cria uma situação ruim porque você não estava preparado para executar aquilo. E complicou, e a gente passa por complicação, eu passo pelas minhas, Todo mundo. provavelmente você também deve vivenciar as suas. E muitas vezes foi na hora que a gente, sei lá, faltou a humildade de olhar e falar assim: realmente, eu não estou preparado para fazer isso. Eu preciso indicar esse paciente, eu preciso de ajuda de um colega, eu preciso de uma outra opinião, né? E o ponto de inflexão é um termo. Eu lancei meu livro em 2024, meu primeiro livro, chama Segue o Fluxo, do analógico para o digital. Uau. E o último slide da minha palestra é a minha principal palestra, Cláudia. É o ponto de inflexão aqui, é o livro do Flávio Augusto. Eu encerro a palestra falando assim: olha, inclusive ponto de inflexão é um momento da sua vida que você vai passar por uma decisão que vai mudar completamente a direção da onde você vai, né? Por exemplo, provavelmente um ponto de inflexão comum que a gente teve, eu e você, foi escolher odontologia. Que se a gente tivesse escolhido outra coisa, provavelmente a gente não teria se encontrado, né? Então, eu explico isso, eu coloco lá. A odontologia está passando por um ponto de inflexão, ela está passando por um processo de transição, né? E decidir se você vai caminhar para o lado da onde as coisas estão indo, que é o fluxo digital, que é um diagnóstico preciso através de uma tomografia, que é a utilização de softwares para os planejamentos. A gente pode citar vários rapidamente: Smile Cloud, Codiagnósticos, enfim. Exocad são softwares que auxiliam um diagnóstico mais preciso, né? É um ponto de inflexão na carreira do dentista para 2026, porque ela pode continuar trabalhando e vivenciando as mesmas dificuldades, ou pode sair um pouquinho da zona de conforto, dar um passo fora daquela região e trazer essa vivência, essa experiência para ele, para o paciente, né? Sensacional. É isso. E aí a gente cai em um outro ponto, né? Que eu acho que é um ponto comum nosso também. Como que a mentalidade do dentista constrói a trilha dele profissional. Se ele entende a partir de um livro, né? Eu vou até reler esse livro. Eu tô terminando Hábitos Atômicos e tô gravando alguns vídeos e colocando aqui no YouTube. O que o hábito atômico tem a ver com diagnóstico 3D? Eu vou reler o ponto de Ponto inflexão de inflexão, e vou muita trazer coisa. essas sacadas de o que, que isso tem a ver com a odontologia, né? E você colocou muito bem, se ele precisa tomar uma decisão, gente, estamos no momento de tomada de decisão. De decisão. Se você toma uma decisão, na verdade, está na hora de percorrer o caminho da decisão que você já tomou, né? E o caminho, gente, o caminho é árduo, né? Não é O fácil. caminho, ele exige desafios, né? Eu tô de férias, estou aqui, ó, acordei cedo. O Cláudio tá uma hora antes e ele acordou mais cedo ainda para estar com a gente aqui no horário cedo. Então, existe renúncias a esse processo. Mas quando esse dentista decide ir pelo caminho do diagnóstico tridimensional ou para uma odontologia digital, ele abandona, né? Ele deixa para trás e traz consigo somente a experiência que trouxe ele até aquele momento e ele passa a trilhar um caminho diferente. Se a gente tem a odontologia digital como um ponto de inflexão, um caminho que vai se dividir entre eu permaneço fazendo a odontologia que eu sempre fiz, porque dá certo até aqui, ou se eu assumo a odontologia digital, ele está escolhendo um novo caminho. Um novo caminho. Eu acho sensacional essa comparação que você fez. Olha pra você ver como a gente tem muita coisa em comum, viu, Cláudio? É, o ponto de inflexão, ele é a pauta dessa palestra. Assim, eu faço toda a palestra entrelaçando a história do ponto de inflexão do Flávio Augusto com a analogia com o fluxo digital.
Mas, por exemplo, se a gente pegar a odontologia digital, por exemplo, é um termo que foi criado recentemente para todos os avanços, mas a minha opinião pessoal não existe odontologia digital se a gente não trazer todos os conceitos, se a gente Ei, não trazer toda a biologia, se a gente não trazer tudo aquilo que trouxe a gente até esse ponto, porque o dentista também muitas vezes ele acha que o digital ele vai permitir falhas, por exemplo, um scanner vai corrigir um preparo mal feito. Cara, não vai fazer isso. não vai. Uma tomografia também não vai fazer nada por ele. Então, precisa da biologia, precisa do conceito, precisa do preparo que trouxe a gente até aqui. Então, eu acho que esse é o ponto de inflexão, porque a gente sabe que existem grandes profissionais com carreiras maravilhosas, com decisões tomadas, talvez procrastinando essa, essa mudança para 2026, porque tira um pouco da zona de conforto, porque coloca de novo numa necessidade de leitura, de estudar, de mudança. Mas é o momento mais oportuno que a gente tem, é um momento de virada, e eu acho que essa é a oportunidade do ano. A oportunidade do ano para a gente refletir e escolher em que odontologia a gente quer estar, né? Eu costumo dizer que a gente vive hoje a melhor odontologia de todos os tempos até aqui, que ela vai melhorar. E, e, e por que que eu decido permanecer onde eu estava? A gente tem que honrar o que trouxe a gente até aqui e aceitar esses novos desafios. Você está aceitando, eu estou aceitando. O meu canal de YouTube está indo para o ar e eu falava, gente, isso era difícil, isso era uma questão e passa a não ser. E a gente vai se desafiando. Então, gente, desafios todos temos e a gente tem que escolher, né, esses pontos de inflexão para a nossa rota realmente mudar. E a nossa rota levar a gente para quando a gente fecha aquele olho assim, ó, aquele sonho, sabe aquele sonho que só você sabe? É lá que você quer chegar, né? É, muito bom, claro. Eu vejo que toda vez que a gente toma, primeiro precisa tomar a decisão, né? A gente toma a decisão, e depois quando a gente caminha em direção a esse objetivo, em direção a esse sonho, quando quando o resultado vem, porque até o resultado chegar é difícil, a disciplina, é difícil sair da zona de conforto, é difícil tomar a decisão, a gente procrastina, a gente troca as prioridades, e a gente sente que talvez não foi a melhor decisão até a gente colher o resultado. A gente precisa do resultado como motivação, mas o resultado resolve. Então, a partir do momento que você sai da zona de conforto, trilha o caminho em direção a esse objetivo, que seja hoje um passo em direção ao digital, um passo em direção a um diagnóstico mais preciso. A partir do momento que o resultado chega, ele justifica tudo isso que você passou desconfortável e isola completamente esse sentimento. Então, se a gente pudesse deixar uma mensagem para 2026 para o colega, que saia da zona de conforto, que dê um passo em direção aonde ele acha que a carreira dele merece e que os pacientes merecem receber dele nesse 2026. Eu acho que seria por aí. E, a, e, a, e ele acreditar que aquele sonho deixa de ser um sonho e passa a ser um objetivo, né? E aí, trazendo um paralelo, a gente já está caminhando para o final, eu vou fazer um paralelo disso na tomografia, e aí eu acho que você pode fazer na reabilitação ou na odontologia digital, mas alguns dentistas têm a barreira de não pedir o exame 3D, e aí tem muitas barreiras. A primeira delas começa com acreditar que eu não preciso deste exame, porque eu resolvo. Outro dia eu publiquei na rede vizinha, e aí publiquei um caso, falava, você pediria tomografia para esse caso? E a pessoa falou assim, claro que não, fácil. Então, esse é um ponto, né? E fácil tem a ver com a habilidade que ele tem, eu respeito e valorizo isso, mas começa com esse start, esse gatilho de pedir esse exame, passa por não sei fazer o pedido, passa por não me comunico bem com a clínica, vou receber esse exame de que forma, não sei usar o software. Então tem aí uma série de bloqueios, mas talvez
quando o dentista recebe, e aí que seja pelo template, né, pelas imagens impressas, um exame e olha aquele monte de quadradinho e fala: Meu Deus, para que que eu pedi isso se eu não estou entendendo Claro. 10% do que eu pedi? Esse desconforto vai existir. Então, o que eu desejo para 2026 é que você passe algumas vezes por esse desconforto, que você resolva se capacitar para fazer com que esse desconforto vá diminuindo até que isso vire um hábito, até que isso vire um novo fazer. E aí a gente olha para trás e fala assim: como é que eu vivi até aqui É isso. sem isso, né? Então, fazendo esse paralelo para um desejo e para um ponto de inflexão e para um novo ano, dentro do exame 3D, passe pelo desconforto de não usar, de não saber como, da melhor forma, mas uma hora você vai olhar e você vai se perguntar como eu vivi a odontologia até aqui sem usar o exame tridimensional. Cara, perfeito. Que recado, irmão. Eu posso deixar um desejo para a Olha, audiência que está aqui com a gente? Eu desejo, para quem já trabalha desse formato, que continue. E para quem às vezes sentiu um despertar, não ao vivo, mas que possa ver a live depois, com o tempo, que a sua consulta ela seja um diagnóstico completo para o seu paciente, que você possa pegar um exame de tomografia, inserir ele dentro de um software, um codiagnóstico, por exemplo, na frente do seu paciente, que uma inteligência artificial desenhe a coroa para você nas dimensões que você precisa, que você possa explorar na frente do seu paciente, ele possa visualizar aonde passa o alveolar inferior, qual é o tamanho do implante, se aquela lesão precisa ser removida, que você possa vivenciar essa experiência de diagnóstico e que o seu paciente possa ter clareza na decisão que ele vai tomar a partir de vivenciar essa experiência contigo no consultório. É isso que eu desejo para os colegas em 2026, Cláudio. arrasou. A experiência é o que prende hoje, né? A gente está no mundo de commodities e muitas coisas são parecidas. O que faz uma escolha nossa por um restaurante, por um lugar, é a experiência que a gente vive e isso está em coisas sensoriais, né? E você experimentar e seu paciente passar por essa experiência de usar isso é muito bacana. E aí a gente pode ter falado para alguns que estão vendo essa live ao vivo gravadas, nossa, mas isso é um passo muito grande. Vai empilhando, vai dando, Pimenta. né, pequenos passos, pequenas metas, e quando você empilhar essas metas, né, o tal do 1%, quando você vê, você já atingiu, né, esse processo. E é um caminho, gente, não tem mágica. Tem esforço, tem suor. Tem suor, tem suor. Muito bom. Nossa, Cláudio, incrível. Eu acho que a gente trouxe muita sacada, né? Eu convido você que assistiu ao vivo, deixar um comentário para o Cláudio ou para mim, para você que está vendo gravado também, qual foi a sacada, o que fez sentido para vocês. E estar diante de conteúdos odontológicos e não odontológicos, guarda essa, é uma sacada que você tirou daquela conversa, daquele bate-papo e fez no próximo momento que você estiver diante daquele ponto de inflexão, você pensar na outra forma, né, de fazer. Então, Cláudio, queria te agradecer. Obrigado por esse desafio, a primeira segunda-feira, né, para a gente começar esse projeto. Eu desejo a você um ano extraordinário, abençoado, abundante em todos os seus desejos, mas que eu e você a gente consiga trilhar esse caminho, porque terão dias bons e dias não tão bons e que a gente consiga permanecer pelo propósito, por aquilo que a gente carrega no coração. Que mensagem linda e que maneira maravilhosa de dar o pontapé inicial nesse 2026, viu? Cláudio, obrigado pelo convite, que a gente possa fazer muito mais coisas juntos esse ano. Tem muita coisa boa para a gente construir. Acho que a odontologia precisa, os pacientes precisam, os colegas precisam, e a gente também precisa. E junto de pessoas como você fica muito mais fácil essa construção. Dois abraços especiais aqui para dois grandes amigos que tiveram aqui na audiência com a gente, o Dr. Gustavo de Deus, do Rio de Janeiro,
Dr. Geninho Tomé também, de Curitiba, estiveram aqui com a Uau! gente na live, passaram por aqui. Um abraço para os dois grandes amigos. Obrigado pelo convite. Maravilhoso estar com você. Maravilhoso me aproximar de você. E vamos construir junto nesse 2026. Um ano abençoado, maravilhoso, produtivo, cheio de realizações para você, viu, Cláudia? Parabéns pela iniciativa e pelo projeto. Vamos junto. Vamos Obrigada, embora, vamos gente. para Um beijo. cima. Deus abençoe. Excelente ano para vocês. Boa Ótima segunda-feira e semana. boa semana. Fiquem com Deus. Um beijão. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.